Boa noite, graça e paz. Vamos hoje refletir sobre o seguinte tema: o pecado e a doença. O pecado e a doença. Inicialmente eu vou basear a minha palavra em Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26, que diz o seguinte: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres tudo o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, e das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Muito bem, então vamos refletir um pouco aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus está falando com a nação de Israel. A nação de Israel, uma aliança entre Deus e uma nação, a nação de Israel. Moisés está na liderança. E o que Deus está propondo aqui para o povo judeu, neste caso aqui específico, é bom destacar bem isso, uma aliança entre Deus e a nação de Israel, uma nação a quem Deus iria dar as leis, né? Ainda não chegou a essa hora, mas logo um pouco mais à frente, a chamada outorga da lei no Sinai, Deus vai dar as leis, né, da aliança, porque tem as leis da aliança, né? Quem faz aliança com Deus, Deus dá as leis, as suas leis. É como que a certidão de casamento, né? Que está prescrito lá as responsabilidades, os direitos e os deveres da aliança. Mas nesse texto aqui, que ele está falando aqui, João, em Êxodo 15, 26, para Israel, eu vejo que é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: 100% de obediência, né? Porque a gente pode até pensar, poxa, Deus está sendo muito radical, né? Deus está exigindo 100% de obediência aqui. Deus está exigindo 100% de obediência. Diz aqui, né? E guardando todos os seus estatutos. Todos os seus estatutos. Então, 100% de obediência é a proposta de Deus. Aí ele vai dizer aqui: nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então, já a implicação aí é de que quem colocaria as enfermidades seria Deus, né? E aí ele disse: das que pus sobre o Egito, porque Moisés acabara de invocar 10 pragas do Egito. Havia enfermidades, eram enfermidades, grande parte eram enfermidades, e aquelas enfermidades ali, naturalmente, elas eram uma forma de castigo também, porque o Egito se caracterizava pela adoração a muitos deuses, né? Por isso que ele diz lá: eu trarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E aí Deus tirou essa nação do Egito e procurou purificá-los para que eles fossem realmente monoteístas, adorassem só a Jeová, o Deus criador de todas as coisas. Então, essa primeira questão, só que ele termina dizendo assim: porque eu sou o Senhor que te sara, né? Porque o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te sara, ou o Senhor que te cura, Jeová Rafá, essa é a aliança da cura, é Jeová Rafá. Jeová, aquele que cura, né? Jeová, aquele que cura. Só que se nós formos refletir bem, não haveria necessidade de cura se a nação obedecesse todos os mandamentos, todos os seus estatutos. É porque ele diz aí: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, né? Se ouvires atentamente, né? Atentar, né? Todos os detalhes. Então, é um negócio radical, né? Mas é o que Deus está propondo para a nação de Israel aqui. E aí, quando ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara, o que te cura, a implicação é que o povo já quebrou as leis de Deus e que agora necessitava de cura. E que essa cura
além da proteção, né, de Deus para que eles não sofressem enfermidades, Deus, né, no caso deles quebrarem os mandamentos, transgredirem os estatutos, o próprio Deus, Jeová, é que os curaria. Né? Isso aí. Então, só a título de introdução, quero colocar esse texto aí. Mas na sequência eu quero examinar Isaías 53, porque ao longo da minha vida cristã e até mesmo pastoral, eu percebo que eu passava batido, né, por exemplo, Isaías 53, eu passava batido porque haviam me ensinado algo, e era focado naquilo, então eu naturalmente segui aquela doutrina. Mas ao longo dos anos, examinando eu mesmo esse assunto em Isaías 53, eu vi que há algumas coisas lá que eu não sabia. Então, Isaías 53 é um texto muito importante, né, principalmente para os judeus, porque aqui fala do Messias sofredor. Mas eu quero destacar somente algumas coisas aqui. Eu quero destacar uma coisa que durante muitos anos eu não via nesse texto aqui. Primeiramente o verso 5, Isaías 53, 5, não diz aí. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Por enquanto aí, né? Então vamos lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, isso aqui, desde o princípio eu vi, né? Então, realmente, o Messias, Jesus, ele morreu, né? E aqui ele fala de transgressões e iniquidades, que são as duas coisas, transgressões e iniquidades. Transgressões no sentido de transgredir a lei, né? Iniquidade, então, é pecado, né? Transgressão e iniquidade é pecado, simplesmente assim. Eu sei que alguns fazem diferença entre transgressão significa uma coisa, iniquidade significa outra, pecado significa outra. Eu já examinei esse assunto, por mais que eu examine, eu não consigo ver distinção. Eu creio que são sinônimos, né? Pecado, iniquidade e transgressão é a mesma coisa. São três maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Ou errar o alvo, ou quebrar uma lei, transgredir uma lei, né? Anomias, realmente a quebra da lei. Então, alguma nuance pode até haver aí, mas o sentido é um só, pecado. Esse, no genérico, é pecado mesmo. Então, desde o início, me foi ensinado, eu percebi realmente que Jesus morreu para resolver o problema do pecado. Pecado aqui está, né? Do pecado e da iniquidade, da transgressão e da iniquidade. Aqui essa tradução está transgressão, iniquidade, pecado. Então, que Jesus morreu para resolver o problema do pecado do ser humano. E aí eu quero dizer aqui, olhando para o contexto, eu não posso deixar de chamar atenção para isso. Ele está falando com a nação de Israel. É uma aliança com a nação de Israel, né? Tanto é que aqui no próprio texto de Isaías 53, no verso 8, ele termina dizendo assim: pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Naturalmente, o profeta aqui está falando, Isaías, né? O meu povo aqui é o povo de Israel, né? Quando diz assim, este povo é o povo de Israel. Então, ninguém pode deixar de dar o destaque que a nação de Israel ela merece no texto, né? Para nós não nos apropriarmos indevidamente de determinadas coisas que Deus falou com a nação. Então, pela transgressão do meu povo. Então, ele está falando que o Messias morreria pelas transgressões e pelas iniquidades. Isso aí é pacífico. Eu acho que todos os que creem, eles creem nisso, né? Aceitam isso. Só que depois de muitos anos é que eu fui perceber que no verso 4 ele não fala disso, né? O verso 4 fala de duas outras palavrinhas, que não é transgressão nem iniquidade. No verso 4 ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. Né? Então, enfermidades e dores não é a mesma coisa que iniquidade e transgressão. Aqui já fala de doença. Né? Enfermidade é doença. Então você veja que a profecia coloca no mesmo texto, né, ali essas duas condições humanas. Né? O pecado humano, a transgressão da lei de Deus, a iniquidade, e também coloca no mesmo texto as enfermidades e as dores. Né? Mas para seguir aqui a sequência, eu quero mostrar o seguinte. Vamos ver aqui. No final do verso 5, quando ele está falando de transgressões e iniquidades, ou seja, de pecado, ele termina dizendo assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vou separar essa frase aqui. O castigo que nos traz a paz. Como fala em nos trazer a paz, eu vou lá para Romanos 5:1, onde Paulo diz assim, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tá, então, eu acredito que nesse caso aí ele está contemplando o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Trazer a paz é a reconciliação com Deus, né? Mediante a expiação do pecado, né? O perdão dos pecados. E aí a pessoa volta a ter paz com Deus, né? Porque o pecado separa o homem de Deus. Então, esse texto lá de Romanos 5:1, eu creio que se encaixa aí, né? Com essa escritura. Mas na sequência de Isaías 53:5, ele diz assim, termina dizendo: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, essa palavrinha sarados aqui é uma palavrinha semelhante a Êxodo 15:26, quando eu sou o Senhor que te sara. A NVI, eu creio que usa o Senhor que te cura. Né? E pode ser aqui trazido pelas suas pisaduras fomos curados ou sarados. Então, aqui já, creio eu, está se referindo realmente à doença, à enfermidade. E essa escritura aqui, realmente, ela também é citada em Mateus. E aí eu quero chamar a atenção mais uma vez para esse fato de que Mateus, ele escreveu o seu evangelho direcionado para os judeus. Né? É direcionado para os judeus. Observe aí então. Mateus 8:16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos malignos e curou todos que estavam enfermos. Então, mais ou menos, parece aquela dobradinha aqui, né? Ele expulsou os espíritos malignos daqueles que os tinham e curou todos que estavam enfermos. E aí ele diz, verso 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora, aqui está se referindo à cura, né? Ilustrando com o ministério que Jesus estava realizando ali. Então, e Mateus, ele transforma lá em Isaías 53, eu acredito que a tradução é mesmo dores, aqui ele coloca doenças, no lugar de dores ele coloca doenças. Então, aqui, o problema aqui é enfermidades e doenças, que é o que Isaías 53:4 fala também, né? Então, ao longo dos anos, nós somos condicionados, às vezes, né, pela nossa doutrina, que a nossa denominação ensina ou aceita, porque é um negócio polêmico, controverso, que Jesus morreu só pelos nossos pecados, né? E essa questão aí, eu sei que é um assunto polêmico, mas nós temos que encarar, porque está na Bíblia, né? De que a expiação que Jesus realizou na cruz não foi só pelos nossos pecados, mas também pela cura das nossas enfermidades. Por isso que eu estou querendo destacar hoje aqui essa conexão que existe entre pecado e doença, né? Eu não quero ser assim dogmático e afirmar que toda doença é causada por um pecado pessoal daquela pessoa que a tem, mas nós não podemos fugir do fato de que a Escritura ela coloca uma conexão entre pecado e doença.
né? E se nós não levarmos em consideração essa questão aí, para prejuízo nosso, né? Então aqui, o ministério de cura de Jesus, de expulsão de demônios, ele diz que é para cumprir aquela profecia de Isaías 53:4, que fala que ele curaria as enfermidades e as doenças. Aqui Mateus está falando, está lembrando aos judeus isso aí, né? Ainda na primeira carta de Pedro, e aí mais uma vez eu quero dizer o seguinte, chama atenção para o fato de que Pedro escreveu a sua carta para os judeus, né? Pedro escreveu a sua carta para a igreja judaica. Eu sempre destaco o fato de que existem duas igrejas no Novo Testamento, a igreja judaica e uma gentílica, né? O líder da igreja judaica era Pedro, assessorado por Tiago e João. O João e Tiago, não o Tiago, irmão de João, mas o Tiago, irmão de Jesus, né? Que era o pastor da igreja de Jerusalém. Então, Pedro endereça a sua carta aos estrangeiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, os estrangeiros da diáspora, e são os judeus que estavam fora da Terra Santa, né? Nessas outras terras, mas é para judeus que ele está escrevendo. Ou seja, para a igreja judaica. Então, em primeira carta de Pedro 2:24, ele diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aí é pecado, né? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Aí é a mesma expressão que é usada em Isaías 53:4, né? Aliás, 5, pelas suas pisaduras fomos sarados, creio que eu se referindo à doença e enfermidade, né? Pedro está falando isso aí. Então, doenças e enfermidades, né? Suas pisaduras fomos sarados. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, eu quero mostrar nos evangelhos algo nesse sentido, que é assim: a cura do paralítico de Cafarnaum. Observe que Marcos capítulo 12, vou considerar aqui. O paralítico de Cafarnaum, quem conhece a história sabe, era na cidade de Cafarnaum, na Galileia. E esse paralítico foi levado diante de Jesus por 4 amigos, né, que não puderam se aproximar de Jesus por causa da multidão. Mas eles fizeram um buraco no teto da casa onde Jesus estava e desceram o paralítico do seu leito para colocá-lo diante de Jesus. E aí, sabemos que o paralítico ele foi à procura de Jesus com seus amigos, levando ele em busca de cura para a sua doença. Era a paralisia, que é uma doença muito comum no Novo Testamento, né? É a paralisia, doença das pernas. Ou nós chamaríamos de tetraplégico, acredito que é. Não paraplégico, né? Mas tetraplégicos. Então, e aí é interessante que quando ele chega diante de Jesus, Jesus não declara a cura dele. Ele diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 5, né? Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí a gente fica perguntando, que é exatamente o que os fariseus fizeram, né? Escribas, aqui está dizendo que os escribas ficaram questionando, né? Censurando Jesus. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Porém, diante da doença, da paralisia visível na vida daquele homem, Jesus declarou a cura dos pecados. E aí, na medida em que os escribas passaram a censurar Jesus em seus corações, arrazoavam em seus corações, Jesus conhecia o pensamento deles, Jesus disse assim: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Agora veja só, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus aqui parou aqui, né? Primeiro que a gente entende o seguinte, que antes de curar esse homem, Jesus perdoou os pecados dele. Eu creio que acenando que a causa da doença dele era o pecado, né? E ele fala aqui, né? Os teus pecados, tá no plural, né? Provavelmente não era um pecado só, de repente poderia ser uma vida de pecados, né? Então Jesus perdoou os pecados do homem.
Naturalmente, esse homem ouvia aquilo, pode ser até ter ficado surpreso, provavelmente fazia muito tempo que estava naquela condição, continuou deitado. Mas Jesus confrontou os escribas dizendo exatamente isso. Qual é mais fácil? Dizer. Qual é mais fácil? Dizer, não é fazer. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta e toma o teu leite e anda? É claro que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, porque não exige nenhuma prova, né? É uma coisa que fica do subjetivo, né? Porque não dá para ver se realmente os pecados foram perdoados. Agora, se você disser a um paralítico, levanta, toma o teu leite e anda, é claro que ele terá que fazer. Se não fizer, ou você vai ficar desmoralizado, algo vai acontecer aí. Mas, e aí eu quero dizer o seguinte, ao longo dessa caminhada da igreja, 2000 anos de caminhada da igreja, a igreja preferiu ficar com o mais fácil. E eu nem censuro a igreja, porque de repente eu faria a mesma coisa, né? É mais fácil a gente pegar só sobre o perdão dos pecados, porque não dá para exigir prova de nós. Agora, dar ordem para um enfermo ficar curado é mais difícil, porque isso aí, se não acontecer, nós podemos ficar desmoralizados, né? E até sermos classificados como charlatões, charlatães. Aliás, o charlatanismo, eu creio que até é um crime tipificado no Código Penal brasileiro. Por causa do medo, naturalmente, eu nem censuro quem tem esse medo, porque nós não somos Jesus, né? Porém, temos que entender o que está na Bíblia. E aí Jesus disse, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, aí ele se virou para o homem e disse, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. E o homem se levantou e foi para a casa dele. Todo mundo ficou pasmado. Mas eu quero chamar a atenção é a conexão entre a doença desse homem e os pecados da vida dele, que Jesus perdoou. Aí nós vamos para o outro texto, que é semelhante a esse, que é João capítulo 5, onde trata do paralítico do tanque de Betesda. Enquanto isso aqui aconteceu em Cafarnaum, na Galileia, o caso do paralítico do tanque de Betesda aconteceu em Jerusalém. E aí, mesma situação, estava lá um homem paralítico, naturalmente havia uma multidão, a Bíblia diz aqui, havia muitos enfermos, cegos, mancos e ressecados, ou paralíticos. Aí Jesus chegou para aquele homem, lá em Jerusalém, e Jesus perguntou a ele, queres ficar são? Aí ele disse, Senhor, não tem ninguém que me... Vamos ler aqui. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, né? Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Se nós formos observar, essa expressão, levanta-te, toma o teu leite e anda, é a mesma expressão que Jesus usou ao declarar a cura do paralítico de Cafarnaum. Levanta-te, toma o teu leite e anda. E aqui, E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leite e andava. E aquele dia era sábado. E aí, quando chega no verso 14, que Jesus encontra o homem lá no templo, diz assim, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são ou curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aí, agora, novamente Jesus está atribuindo, diz aqui que aquele homem havia 38 anos que ele estava naquela situação, com aquela enfermidade, 38 anos, e Jesus o curou. Então, como é que nós podemos fugir da conclusão de que Jesus está colocando uma conexão entre a doença e o pecado? O que está de acordo lá com Êxodo, capítulo 15, verso 26, a aliança da cura. Naturalmente, esses homens eram todos judeus, estavam incluídos naquela aliança lá, e o fato deles estarem doentes significa que eles haviam transgredido a lei de Deus. Só que Jesus veio e curou esses homens, mas ele perdoou o pecado. Então, nós que somos da igreja gentílica e fomos enxertados na verdadeira oliveira, que a verdadeira oliveira é a igreja judaica. Eu não digo que é a nação que aí está, porque ao longo dos anos a nação apostatou e se afastou de Deus e tal, mas a verdadeira igreja é a judaica, começou toda a judaica, Depois o gentil foram sendo enxertados, Paulo fala isso.
E aí, nós que estamos também já agora em aliança com Deus, né? Estamos em aliança com Deus, eu acredito que para nós não é diferente, porque esses judeus aqui que estão sendo curados, eles eram todos aliançados com Deus, eram circuncidados com certeza, mas por causa do pecado tinham adoecido. E para nós não é diferente, né? Nós temos que ter consciência de que, pelo menos, muitas das nossas doenças são consequências do pecado. E aí entra toda aquela polêmica, né? Maldição hereditária, pecado familiar, né? Nós recebemos por herança algumas maldições. É possível, sim. Mesmo assim, né, como Daniel fez, nós podemos fazer uma oração chamado assim, arrependimento por identificação, né? Porque Daniel diz assim: eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias diz a mesma coisa: eu e a casa de meu pai pecamos. Eu não acredito que Daniel tenha pecado, mas como ele era o representante da família dele, ou da nação dele, na verdade ele estava ali como representante da nação e da cidade de Jerusalém, né? Porque ele fala: a cidade que se chama pelo teu nome, Senhor, a ti pertence o perdão para que sejas temido, a nós a confusão de rosto como hoje se vê, põe mãos à obra, Senhor, por amor do teu nome. Daniel vai se humilhar diante de Deus, confessando o pecado da sua nação, mas ele se inclui na confissão, porque ele sabe que ele é representante da nação, por causa da questão da herança. Então, esse é chamado hoje arrependimento por identificação. Acredito que ser verdadeiro, acho que tem base mesmo na Bíblia, e nós temos que ter cuidado, né, para, por causa da incredulidade ou até o orgulho, nós rejeitarmos uma doutrina que, ainda que não esteja tão claramente na Bíblia, eu acho que tem textos suficientes para nos convencer. E aí eu quero terminar aqui com Tiago, porque é outra coisa, né? Ao longo da minha vida pastoral, na atividade pastoral, né? Mas eu passava batido o texto de Tiago, até que eu descobri que Tiago, e aí eu digo, no Novo Testamento eu acredito que é a única referência à questão da oração pelos enfermos na atividade pastoral. E aí Tiago, aí mais uma vez eu digo, Tiago está escrevendo para a igreja judaica, né? Por isso que Tiago, ele começa a sua carta assim: as 12 tribos da dispersão, saúde, ou as 12 tribos da diáspora. As 12 tribos são mencionadas aqui. Então, ele está escrevendo para a igreja judaica, para Israel. Mas, naturalmente, um Israel que crê no Messias, reconciliado com Deus. E nós somos enxertados nisso. Então, eu creio que a carapuça cabe para nós também. Então, Tiago, ele diz assim, né? Orientação pastoral, que ele está dando aqui para a igreja. Para a igreja, ele diz isso. Tiago 5,16. Não, Tiago 5,14, né? Está alguém entre vós doente? E o entre vós aqui significa na igreja, né? A igreja está entre vós doente. Chama os presbíteros da igreja. Isso é importante. Os presbíteros são os pastores, né? E orem sobre ele. Esse sobre ele eu entendo que seja a imposição de mãos. À luz de outros textos, né? Sobre ele eu entendo que seja a imposição de mãos. Ungindo com azeite em nome do Senhor. Aí está aqui. Não adianta tergiversar sobre isso, né? Nem querer dar explicações, mas eu acredito que ele está literalmente orientando a ungir o enfermo com óleo. Agora, o porquê, isso aí eu não vou querer me meter nisso, porque porque realmente o óleo representa o Espírito Santo, já que tem o Espírito Santo precisa do óleo, pois mas é o que Tiago está ensinando aqui. Então, eu não tenho nenhum problema, eu unjo o enfermo com óleo mesmo, porque está mandando aqui. Eu não acredito que caiba outra interpretação, embora eu já vi algumas interpretações forçadas, né? Mas, à luz do texto, eu acredito que ele está dizendo isso: ungindo o enfermo com óleo em nome do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo, naturalmente. E a oração da fé salvará o doente. A palavra que ele nem usa curará, nem sarará, ele usa salvará o doente, porque a palavra salvar no grego, ela tem uma amplitude bem maior do que no sentido que a gente entende, né? Então é um bem-estar geral, que inclui inclusive a cura, né? Salvará o doente e o Senhor o levantará. Aí ele diz: e se houver cometido pecado, serão perdoados. Por isso que aqui eu digo, eu não posso dogmatizar de que sempre a doença é causada pelo pecado, mas ele diz aqui: se houver cometido pecado, serão perdoados. O que remonta lá ao paralítico de Cafarnaum, porque antes de declarar a cura, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Então ele está dizendo aqui, ó, é preciso que na oração pela a cura
de algum, vamos dizer, na atividade pastoral, o pastor vai visitar um enfermo da sua igreja e ele ora por ele, e eu tenho feito isso. É claro que é constrangedor você chegar para a pessoa e dizer assim, você não tem algum pecado para confessar, né? Até porque muitos negam, né? E às vezes a falta da confissão do pecado, ela pode impedir a cura. Aí ele diz, se houver cometido pecado, serão perdoados, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, eu estou aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros, né? e orai uns pelos outros para que sareis. Então, primeiro ele bota a confissão do pecado e depois a oração para que sareis, né? Então está colocando aqui a cura, está subordinada, dependendo da confissão do pecado, porque João diz lá, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é só perdoar, é perdoar e purificar, né? Mas ele depois vai dizer, João vai dizer, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. Então, Tiago, ele termina fazendo essa alusão aí, no contexto da oração pela saúde da ovelha, por parte do presbítero aqui, ele inclui a confissão, né? E aí eu vou saltar alguns versículos que falam sobre ali, eu vou chegar só no verso 20, que ele diz, o verso 20 termina assim, vamos ver 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você vê como ele está preocupado aqui com o pecado. Então, aqui parece que o crente tinha se desviado, cometido pecados, e aí ele já tem necessidade de se converter, porque ele fala que ele tem que se converter de novo, né? É chamado de pecador, porque o crente não é um pecador, é chamado de santo, mas na medida que a Escritura chama de pecador, porque a pessoa já deixou de ser santo, ou seja, ela já está fora da categoria da igreja e está na condição de um perdido. É por isso que você se converter de novo. Salvará da morte uma alma, ou seja, a pessoa desviou-se nesse sentido aqui radical. Eu não quero dizer que qualquer pecado vai tornar a pessoa um pecador novamente, né? Há um deslize, como João disse. Agora, se for um desvio radical também, há necessidade de que os seus pecados, né, uma multidão de pecados. Só que lembrando da parábola do credor incompassível, em Mateus 18, na medida em que aquele homem deixou de perdoar o seu conservo, o perdão dos seus pecados que tinha sido feito foi cancelado. Aí ele voltou a ter uma multidão de pecados porque o perdão dos seus pecados tinha sido cancelado. Nesse caso aqui cabe, né? E cobrirá uma multidão de pecados. Então, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, a minha questão é que existe uma conexão entre a doença e o pecado, né? Então, não custa, quer dizer, não custa nada e custa, porque a pessoa, é necessário a gente se humilhar, ninguém quer se humilhar, né? Nós temos vergonha de confessar os nossos pecados, naturalmente, mas na medida que nós pudermos fazer isso, é melhor do que nós ficar lutando por a cura de uma doença que só será realizada mediante a resolução do problema do pecado. Foi Deus que fez a criação, Deus que fez a terra, Deus que fez o ser humano, Deus que fez as leis, que rege as leis, né? Embora o mundo tente nos condicionar de maneira diferente, mas a verdade aí está, né? Aqueles que têm se lançado contra a sabedoria da palavra de Deus têm, como Jesus disse, né, ficado reduzido a pó, né? Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, temos que nos humilhar e receber os ensinamentos da palavra de Deus, porque Deus é Deus, né? Então, que o Senhor abençoe cada um de nós, cada um de vocês aí também, e nos ajude a vencer as enfermidades, né? E usando dessas leis espirituais.